Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, Mais um dia para a gente poder cumprir o nosso desafio aí de estar lendo a Bíblia. E um desafio muito bom, um desafio muito gostoso, né? Ler a Bíblia sempre é muito bom. E hoje temos uma notícia muito boa aí. E a gente vai terminar aqui, a gente vai finalizar com o quarto livro da Bíblia. Nós vamos finalizar hoje com o livro de Números, tá bom? Hoje nós vamos ler do capítulo 32 até o último capítulo, que é o capítulo 36, beleza? Então vamos pegar aí a nossa Bíblia, o nosso instrumento, né? E vamos iniciar aqui no capítulo 32 do livro de Números. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade possuíam imensos rebanhos. Quando viram que as terras de Jazer e de Galaade eram boas para o rebanho, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade e propuseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nenra, Ezebom, Eleale, Sabama, Nebo e Meom, o território dos povos, conquistados por Javé diante da comunidade de Israel, é uma terra boa para o rebanho, e nós, servos de você, possuímos rebanhos. Por favor, faça que essa terra seja entregue a seus servos como propriedade, e não atravessaremos o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e Ruben: Os irmãos de vocês irão para a guerra, e vocês ficarão aqui? Vocês vão desencorajar os filhos de Israel para que não se dirijam à terra que Javé lhes deu? Foi o que fizeram os pais de vocês, quando eu os enviei de Cades Barne para explorar o território. Eles subiram até o vale do Cacho, exploraram o território e desencorajaram os filhos de Israel a não irem para a terra que Javé lhes havia dado. Nesse dia, a ira de Javé se inflamou e ele jurou: Os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito não verão a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque não foram fiéis a mim, a não ser Calebe, filho do Cenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, porque foram fiéis a Javé. A ira de Javé se inflamou contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desaparecesse aquela geração que fez o que Javé reprova. Agora vocês, corja de pecadores, estão ocupando o lugar dos pais de vocês para aumentar ainda mais o ardor da ira de Javé contra Israel. Se vocês se afastarem de Javé, ele aumentará ainda mais a permanência de vocês no deserto, e vocês causarão a ruína de todo esse povo. Então a gente vê, que quanto mais nos afastamos aqui de Deus, mais a gente tende a ficar aí no deserto, Então eles se aproximaram de Moisés e disseram: Queremos construir aqui currais para os rebanhos e cidade para nossas crianças. Nós, porém, iremos armados à frente dos filhos de Israel, até que eles cheguem ao lugar que lhes foi destinado. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas, protegidos diante dos habitantes da terra. Não voltaremos para as nossas casas enquanto cada filho de Israel não tiver ocupado sua herança. Não teremos herança com eles no outro lado do rio Jordão. Não teremos herança com eles no outro lado do Jordão, pois nossa herança será do lado de cá, a oriente do Jordão. Moisés respondeu: Se vocês fizerem isso e se armarem para combater diante de Javé, se todos aqueles de vocês que estão armados atravessarem o Jordão diante de Javé, até que ele expulse da presença de vocês todos os seus inimigos, se vocês não voltarem antes que a terra esteja submetida a vocês diante de Javé, então vocês serão inocentes diante de Javé e diante de Israel, e esta terra pertencerá a vocês como propriedade,
por vontade de Javé. Todavia, se não agirem assim, vocês pecarão contra Javé, e saibam que o pecado de vocês será castigado. Agora, portanto, podem construir cidade para seus filhos e currais, para seus rebanhos, mas cumpram o que prometeram. Os filhos de Gade e Ruben disseram a Moisés: Seus servos farão o que o Senhor está ordenando. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e nosso gado ficarão nas cidades de Galaade. Mas os seus servos, que estão armados para a guerra, irão combater diante de Javé, conforme o Senhor ordenou. Então Moisés deu ordens para eles, através do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Num, e dos chefes de famílias e tribos de Israel. Moisés lhes falou: Se os filhos de Gade e Ruben atravessarem com vocês o Jordão, todos armados para lutar diante de Javé, quando a terra estiver submetida, vocês darão a eles o território de Galaade como propriedade. Contudo, se eles não atravessarem armados com vocês, receberão sua propriedade na terra de Canaã. Os filhos de Gade e Ruben responderam: Faremos o que Javé está mandando a seus servos. Atravessaremos armados diante de Javé para a terra de Canaã. Mas a propriedade que nos caberá como herança será do lado de cá do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, com todas as cidades e povoados do território. Os filhos de Gade reconstruíram as cidades fortificadas de Dibom, Atarote, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Neira e Bet-Arã, e construíram currais para seus rebanhos. Os filhos de Ruben reconstruíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-Meon. Mudaram o nome dessas cidades e também reconstruíram Sabama. De fato, eles deram nomes novos às cidades que reconstruíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, invadiram e conquistaram o território de Galaade, expulsando os amorreus que aí moravam. Moisés, então, deu o território de Galaade para a tribo de Maquir, filho de Manassés, que aí se estabeleceu. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou aldeias, dando-lhes o nome de Aldeias de Jair. Nobe foi e tomou Canate e as cidades da vizinhança, dando-lhes seu próprio nome, Nobe. Então a gente vê aqui, né, que ninguém ali, né, que está destinado, né, a receber a terra prometida, ninguém pode ficar acomodado, né, pois eles precisam de um lugar para morar e viver dignamente. Então eles precisam, né, ter essa dignidade e ter essa solidariedade entre eles para dividir e repartir a terra ali justamente para cada um dos filhos de Israel. Vamos aqui iniciar agora o capítulo 33. Etapas da viagem dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito por esquadrões, sob a chefia de Moisés e Araão. Moisés registrou os pontos de partida, etapa por etapa, quando saíram sob as ordens de Javé. E as etapas, na ordem de seus pontos de partida, são as seguintes. No dia 15 do primeiro mês, partiram de Ramsés. No dia seguinte, ao da Páscoa, os filhos de Israel partiram de mão erguida, diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios ainda estavam enterrando os primogênitos que Javé tinha feito morrer, para fazer justiça contra os deuses deles. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Depois partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. Saíram de Etã e voltaram em direção de Piairote, diante de Baal-Sefom, e acamparam diante de Magdol. Saíram de Piairote e atravessaram o mar, alcançando o deserto. Depois de 3 dias de marcha pelo deserto de Etã,
acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e aí acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dáfica. Partiram de Dáfica e acamparam em Alos. Partiram de Alos e acamparam em Rafidim. Mas aí o povo não encontrou água para beber. Partiram de Rafidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam no cemitério da avidez. Partiram do cemitério da avidez e acamparam em Currais. Partiram de Currais e acamparam em Rétima. Partiram de Rétima e acamparam em Remon-Farés. Partiram de Remon-Farés e acamparam em Lébina. Partiram de Lébina e acamparam em Orvalho. Partiram de Orvalho e acamparam em Conselho. Partiram de Conselho e acamparam em Monte Claro. Partiram de Monte Claro e acamparam em Tremedal. Partiram de Tremedal e acamparam em Reunião. Partiram de Reunião e acamparam em Fundão. Partiram de Fundão e acamparam em Taré. Partiram de Taré e acamparam em Dossura. Partiram de Dossura e acamparam em Esmona. Partiram de Esmona e acamparam em Vínculos. Partiram de Vínculos e acamparam em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Cova Rachada. Partiram de Cova Rachada e acamparam em Delícia. Partiram de Delícia e acamparam em Passagem. Partiram de Passagem e acamparam em Azion-Gaber. Partiram de Azion-Gaber e acamparam no deserto de Sim, em Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira do território de Edom. O sacerdote Araão subiu ao Monte Or, segundo a ordem de Javé, e aí morreu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Araão morreu no Monte Or com 123 anos. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, na terra de Canaã, foi informado que os filhos de Israel estavam chegando. Estes partiram do Monte Or e acamparam em Sombrio. Partiram de Sombrio e acamparam em Finom. Partiram de Finom e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em ruínas de Abarim, no território de Moabe. Partiram de ruínas de Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Elmon-Deblataim. Partiram de Elmon-Deblataim e acamparam nos montes Abarim, diante do monte Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam na estepe de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Na estepe de Moabe acamparam às margens do rio Jordão, desde Bet-Jesimote até o prado das Acácias. Então a gente vê aqui, né, que Moisés ali basicamente anotou, né, basicamente ele fez todo o mapa, vamos assim dizer, né, de todos os lugares que eles passaram desde quando saíram, né, das mãos lá dos egípcios, né, onde estavam sendo escravizados, e por todos os caminhos que eles passaram, por todos os caminhos que eles acamparam, né, e até chegar na Terra Prometida. E é importante a gente dizer aqui, né, que diante de todo esse caminho, todos esses locais, né, que eles passaram aí, todas essas cidades, eles tiveram muitas vitórias, eles tiveram muitas derrotas, né, eles tiveram muita fé em Deus e por alguns momentos também foram infiéis à vontade de Deus, mas é importante ressaltar que em todo esse momento, desde o princípio até o fim, Deus estava caminhando junto com eles. Mesmo ali por muitas vezes, né, eles não confiando na vontade de Deus, muitas vezes querendo até mesmo voltar para trás, né? Mas a gente percebe aí que eles estavam junto ali de Deus a todo momento. Moisés toda hora, né?
Todos os dias, basicamente, Moisés conversava com Deus, até para poder entender o que estava acontecendo, o que ia advir, né? E até mesmo Moisés conversava ali com Deus para passar todo o recado, todo ali o trajeto, né, que Deus queria, até mesmo as dificuldades e as coisas boas que iriam acontecer. Deus conversava com Moisés e Moisés passava o recado, né, para os filhos de Israel. Então é interessante aí, né, que no meio de todo esse caminho, de toda essa, como é que eu posso dizer, de todo esse caminho mesmo, né? Esse caminho de cidade por cidade, de vila por vila, né? De acampamento por acampamento, Deus nunca os abandonou. E é bem interessante aqui porque a gente pode trazer nos nossos dias de hoje, né? Não importa quando nós nascemos, qual foi a data que nós nascemos, né? A hora, até mesmo quando a gente veio a crescer, quando a gente veio a ficar mais velho, quando a gente veio a ficar idoso, até mesmo o dia que a gente vier a falecer também, não importa. Mas essa passagem nos ensina que Deus está cuidando de nós, mesmo nos momentos de coragem, nos momentos de medo, né? Nos momentos de fidelidade, de infidelidade também, não importa. Deus sempre está do nosso lado. E por isso que nós temos que aí, né, sempre nos entregar, sempre rasgar o nosso coração aí para a palavra de Deus, para os seus tributos, né, para os seus mandamentos, para o seu amor, para que a gente possa entender a vontade de Deus durante toda a nossa vida, desde mais novo até mais velho. Então é muito importante aí que a gente tenha a consciência de que Deus está do nosso lado todos os dias de nossa vida. Basta nos entregarmos, né, para esse Senhor. Na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem daí todos os governantes dela, destruam seus ídolos e imagens, e arrasem seus lugares altos. Tomem posse da terra e habitem nela, pois eu lhes dei esta terra, para que vocês a possuam. Dividam a terra por sorteio entre os clãs de vocês. Deem como herança uma parte maior para aquele que é mais numeroso e uma parte menor para aquele que é menos numeroso. A herança de cada um será onde cair o sorteio. Façam a divisão entre as tribos de vocês. Contudo, se vocês não os expulsarem os governantes da terra, aqueles que ficarem serão para vocês espinhos nos olhos e ferrões nas costas. Eles serão seus inimigos na terra que vocês habitarem. E eu farei com vocês aquilo que pensei antes de fazer com eles. Capítulo 34. Javé falou a Moisés: Ordena aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra de Canaã, estarão na terra que lhes cabe como herança, a terra de Canaã com suas fronteiras. A fronteira ao sul será o deserto de Sim e Edom. O limite sul começará na extremidade do Mar Morto, a oriente. Depois se voltará para o sul em direção à subida dos Escorpiões. Passará por Sim e chegará a Cades Barner, no sul. Em seguida, irá em direção a Azar-Adar e passará por Azemona. De Azemona, a fronteira se voltará na direção do rio do Egito e terminará no mar. A fronteira marítima será o mar Mediterrâneo, será o limite de vocês no lado oeste. A fronteira norte será marcada desde o mar Mediterrâneo até o Monte Or. Daí traçarão uma linha até a entrada de Emate, e a fronteira terminará em Cedada. Continuará em direção a Zefrona e terminará em Azar-Enom. Será essa a fronteira de vocês no lado norte. A fronteira do lado leste irá de Azar-Enom a Cefama. De Cefama, a fronteira descerá na direção de Arbel, a leste de Ain. Descendo ainda, costeará o leste o mar de Quinerete. Daí, a fronteira seguirá o rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa é a terra de vocês, com os limites que a cercam.
Então Moisés ordenou aos filhos de Israel: essa é a terra que vocês repartirão por sorteio, e que Javé ordenou dar às 9,5 tribos. Isso porque as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, com suas famílias, já receberam a sua herança. Essas 2,5 tribos já receberam a sua herança no outro lado do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente. Javé falou a Moisés: lista das pessoas que repartirão a terra. O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Além deles, vocês escolherão um chefe de cada tribo, a fim de repartir a terra. Esta é a lista dos chefes, da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão: Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Cazelom. Da tribo de Dan, o chefe Bosse, filho de Jogle. Para os filhos de José, da tribo de Manassés, o chefe Aniel, filho de Efode. E da tribo de Efraim, o chefe Camuel, filho de Sefitã. Da tribo de Zabulon, o chefe Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo de Issacar, o chefe Faltiel, filho de Ozã. Da tribo de Aser, o chefe de Aiode, filho de Salomi. Da tribo de Neftali, o chefe de Fedael, filho de Amiúde. São esses os encarregados por Javé para repartir entre os filhos de Israel a herança na terra de Canaã. Então aqui a gente vê, né, que toda a terra de Canaã já está bem estruturada ali e bem dividida, tribo por tribo. Capítulo 35. Na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que deem aos levitas, da herança que possuem, algumas cidades para eles morarem, e pastagens ao redor dessas cidades. Deem essas cidades aos levitas. Eles habitarão nessas cidades, e as pastagens dos arredores servirão para os rebanhos, o gado e todos os animais dele. Ao redor das cidades dadas aos levitas, as pastagens se estenderão no raio de 1 quilômetro fora das muralhas da cidade. A partir da muralha, meçam 1 quilômetro para o leste, 1 quilômetro para o sul, 1 quilômetro para o oeste e 1 quilômetro para o norte, ficando a cidade no centro. Serão essas pastagens das cidades dos levitas. Deem aos levitas aquelas 6 cidades de refúgio que vocês reservaram para o homicida se refugiar. Além delas, deem aos levitas mais 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com suas pastagens. Tais cidades, que pertencerão aos filhos de Israel, serão tomadas em maior número daquele que tem mais e em menor número daquele que tem menos. Cada tribo cederá essas cidades aos levitas, na proporção da herança que tiver recebido. Então a gente percebe aqui que os levitas também tinham direito, né, à cidade ali, à terra prometida. Mesmo se fossem um número maior ou um número menor, eles também tinham direito ali na terra prometida. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando vocês atravessarem o Jordão, entrando na terra de Canaã, escolham cidades para servirem de refúgio ao homicida que tenha matado alguém sem querer. Tais cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto sem ter comparecido diante da comunidade para ser julgado. Escolham 6 cidades de refúgio. Deem 3 cidades do lado de cá do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão de refúgio tanto para alguém dos filhos de Israel, como para o imigrante e para aquele que vive no meio de vocês, que tenham matado alguém sem querer. Contudo, se essa pessoa feriu alguém com um objeto de ferro e daí causou a morte, é homicida, e o homicida é réu de morte. Se alguém feriu com uma pedra capaz de causar a morte e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte.
Se feriu com objeto de madeira capaz de causar a morte, e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando o encontrar, ele o matará. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou atirou contra ele alguma coisa e a matou, ou ainda se por inimizade a golpeou de modo mortal, aquele que feriu a vítima deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando encontrar. Todavia, se empurrou a vítima sem querer, sem ódio, ou atirou contra ela alguma coisa sem intenção de atingi-la, ou se não enxergou a vítima e deixou cair sobre ela uma pedra e a matou, sem ter contra ela nenhum ódio ou intenção de causar-lhe mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, salvando o homicida da mão do vingador do sangue. A comunidade o deixará voltar para a cidade de refúgio, onde se havia asilado. E ele aí ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se havia asilado, e se o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, poderá matá-lo sem medo de represálias. Isso porque o homicida deve permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Só depois que o sumo sacerdote morrer, poderá voltar à terra de sua herança. São normas de direitos para vocês, válidas para todas as gerações, em qualquer lugar onde vocês habitarem. Em casos de homicídio, o homicida será morto através do depoimento de testemunhas. Contudo, não basta uma testemunha para levar alguém à pena de morte. Não aceitam resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitem resgate por alguém que se refugiou numa cidade de refúgio e quer voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês vivem. A terra fica profanada com o sangue, e pelo sangue derramado na terra não há expiação, a não ser pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra onde vocês vivem e na qual eu habito, pois eu, Javé, habito no meio dos filhos de Israel. Essa parte aqui é bem interessante, né, porque fala ali sobre casos de homicídio. Eu até destaquei aqui a própria explicação que a parte da Bíblia aqui, a nota, né, da Bíblia aqui, faz sobre essa passagem. Olha para você ver. A terra prometida é lugar de vida. Qualquer derramamento de sangue a profana. Então a gente não pode esquecer, né, que aonde há vida, o direito é ter vida, né? E todo lugar onde há derramamento de sangue, onde há homicídio, né, onde há morte, a gente está profanando o nome de Deus. É por isso que Deus condena, né, o assassinato, o homicídio, e óbvio, né, são coisas óbvias aí que a gente deve se afastar. Devemos nos afastar desses pensamentos, né, e principalmente dessas atitudes e ações, que não é de agrado a Deus. Capítulo 36 aqui para a gente poder finalizar. Os chefes de família do clã, dos filhos de Galaade, descendentes de Maquir, filhos de Manassés, um dos clãs dos filhos de José, se apresentaram a Moisés e aos principais chefes de família dos filhos de Israel e disseram: Javé ordenou ao meu senhor que repartisse a terra entre os filhos de Israel por sorteio. Meu senhor recebeu de Javé a ordem de dar a parte da herança de Salfaade, nosso irmão, às filhas dele. Ora, se elas casarem com alguém de outra tribo dos filhos de Israel, a parte que pertence a elas será tirada da parte de nossos pais. Então a parte da tribo a qual elas vão pertencer ficará maior, e a parte que nos coube por sorteio ficará menor. Quando chegar o ano do jubileu, para os filhos de Israel, a parte delas passará para a parte da tribo a qual vão pertencer, e será tirada da parte da nossa tribo. Então Moisés comunicou aos filhos de Israel esta ordem de Javé. A tribo dos filhos de José tem razão. Javé ordena às filhas de Salfaade: casem-se
com quem quiserem, mas sempre dentro de algum clã da tribo do seu pai. A herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra. Os filhos de Israel permanecerão ligados, cada um à herança de sua tribo. As filhas que tiverem alguma herança em qualquer uma das tribos dos filhos de Israel deverão casar-se com alguém de um clã da tribo de seu pai. Desse modo, os filhos de Israel conservarão cada um a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos filhos de Israel ficará ligada com a sua herança. As filhas de Salfaade fizeram o que Javé tinha ordenado a Moisés. Maala, Tersa, Egla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, casaram-se com seus primos por parte de pai. Casaram-se dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filho de José. Por isso a herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. São essas as ordens que Javé ordenou aos filhos de Israel, por meio de Moisés, na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó. Então aqui a gente finaliza, né, com o livro de Números. A gente percebeu aí, pelo menos foi a visão que eu tive, né, de que o povo ali, né, no caminho da terra prometida, tá passando ali pelo deserto e, como comentei, passam ali por momentos de coragem, momentos de medo, né? Mas a gente percebe que Deus, em todos esses momentos, esteve junto dos filhos de Israel. Então, que Deus possa estar com você também, você que está aí assistindo, e que a gente possa ser guiado para Ele, né? Por Ele, a termos, né, a nossa santidade. Então, que Deus abençoe você. Hoje aqui a gente finaliza o livro de Números e amanhã nós vamos dar início ao livro de Deuteronômio, ok? Deus abençoe você, um abraço, vamos ler a Bíblia, hein? Até mais, um beijo.